A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje o nosso devocional está extraordinário. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo de número 8, do versículo 26 ao 56, no Novo Testamento. E o Antigo Testamento nós vamos ler Gênesis 13 e 14 e o Salmo de número 7. Então você vai nos acompanhar daqui a pouco. Pegue a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta, lembrando que este ano de 2021, nós do projeto Leia a Bíblia em um Ano vamos fazer a leitura da Bíblia King James 1611, com o estudo Holman, uma Bíblia extraordinária, uma Bíblia muito boa de você ler e entender a leitura da palavra de Deus, ok? Vai convidando seus amigos, seus familiares para fazer parte do projeto Leia a Bíblia. Nós já estamos há 20 anos incentivando, ajudando, orientando irmãos de toda a parte do Brasil e do exterior a lerem a Bíblia Sagrada. Eu quero agradecer aqui os irmãos do Canadá, da Assembleia de Deus de Toronto, pastor Arildo Guimarães, que tem incentivado seus irmãos e amigos a participarem este ano, em 2021, do projeto Leia a Bíblia. Os irmãos de São Paulo, em especial Sorocaba, irmãos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Paraná, Santa Catarina, e outros irmãos que estão aderindo ao nosso projeto Leia a Bíblia em um Ano, pelo nosso grupo do WhatsApp. Você pode participar pelo grupo do WhatsApp do projeto Leia a Bíblia. Sinal de mais, código 55 para você que é fora do Brasil, DDD 99 aqui do Maranhão, e o número 981 43 44 49. Diariamente eu mando para você um banner e um texto e um vídeo acerca dos textos da leitura bíblica daquele dia, do seu devocional, onde você vai estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ser alimentado pela palavra de Deus, ok? Então, você hoje pode estar participando desse grupo. Temos também, compartilhamos o nosso vídeo no nosso Facebook, Antônio Ferreira Filho, e nos nossos canais do Instagram e do YouTube, Pastor Antônio Filho. Adicione, deixe o seu like, se inscreva e toque o sininho e seja abençoado. Vamos à leitura bíblica do dia? Então abra sua Bíblia lá no livro de no livro de Lucas, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 56. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Acompanhe a leitura da Bíblia juntamente comigo. 26. E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. E quando ele desembarcou, saíram-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que estava há muito tempo possesso de demônios, e não usava roupas, e nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderara dele, guardavam-no no preso, com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus, perguntando-lhe, disse: Qual é o teu nome? E disse ele: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não lhe mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte. E pediram-lhe para que lhe permitisse entrar neles.
e ele los permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que o alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido e viram a Jesus, e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como, possuído por demônios, havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu para que se afastasse deles, porque estavam tomados de grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem havia saído demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para a tua casa e mostra quão grandes coisas fez Deus por ti. E ele foi pelo caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era governante da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, pedia que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, há cerca de 12 anos, que estava morta. Mas, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos, gastara todo o seu sustento com médicos, e não podia ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e tu dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado e porque fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai-te em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, somente crê, ela será salva. E entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E eles riram dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os para fora, tomou-a pela mão e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou para que dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou que nenhum homem contasse o que havia acontecido. Terminamos essa leitura de Lucas, capítulo de número 8, do versículo 26 ao 56 do Novo Testamento. Agora você vai abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e nós vamos ler Gênesis capítulo 13 e 14 no dia de hoje.
Diz assim a palavra de Deus, acompanhe a leitura dessa gloriosa palavra. E Abraão saiu do Egito para o sul, e ele e a sua esposa e tudo que tinha, e Ló com ele. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele fizera ali no início. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E Ló também foi com Abraão, e tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam na terra neste tempo. E Abraão disse a Ló: para que não haja contenda, eu te suplico entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti, suplico-te que apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei à esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas planícies, nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte e para o sul, e para leste e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei a tua semente, e eu farei da tua semente como o pó da terra, de modo que, se algum homem puder contar o pó da terra, então a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra, no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a ti. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14 de Gênesis. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e a Bisa, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Admá, e a Samiber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. E todos esses foram reunidos no vale de Sidim, que é o mar de sal, E eles serviram 12 anos a Kedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os Refaíns em Astarote Carnaim, e os Uzins em Ram, e os Emins em Savaquiriataim, e os amorreus no monte Sir, e até El-Parã, que fica junto ao deserto. E eles retornaram e viram
em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também dos amorreus, os que habitavam em Hazazon Tamar. E saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, e se juntaram à batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei das nações, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e os seus mantimentos, e foram ao seu caminho. E eles tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que havia escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele habitava na planície de Manre, o amorreu, o irmão de Escol, e o irmão de Aner, que estes eram confederados de Abraão. E quando Abraão ouviu que o seu irmão foi levado cativo, ele armou seus servos treinados, nascidos na sua própria casa, 318, e os perseguiu até Adã. E ele se dividiu contra eles, e ele e seus servos à noite, e os feriu e os perseguiu até Obá, que está à esquerda de Damasco. E ele trouxe de volta todos os bens, e trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, quem entregou os teus inimigos na tua mão. E ele deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. E Abraão disse ao rei de Sodoma: Eu levanto a minha mão ao Senhor, ó Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Eu não tomarei nem um fio, nem a correia de uma sandália, eu não tomarei coisa alguma que é tua, para que não digas: eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente os que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, e que eles tomem a sua parte. E finalizando a leitura de hoje, nós vamos ler o livro de Salmos, capítulo de número 7. Então nós vamos ler Salmos de número 7, nesta manhã do dia 7 de janeiro de 2021. Abriu a sua Bíblia no livro de Salmos, é no meio da Bíblia. Salmos de número 7. Salmos de Davi. Ó Senhor meu Deus, em ti ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando-me em pedaços, enquanto não há ninguém para livrar-me. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade em minhas mãos, se recompensei com mal aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que é sem causa, é meu inimigo.
Que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque a minha honra no pó. Levanta-te, ó Senhor, na tua ira. Eleva-te por causa da ira dos meus inimigos. E desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Assim a congregação dos povos te cercará por causa deles. Portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Ó, que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo Deus testa os corações e o rim. A minha defesa é Deus, que salva o reto de coração. Deus julga os justos, e Deus está irritado com os perversos todos os dias. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada, ele curvou o seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte, e ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu o dano, e trouxe a falsidade, e fez uma cova, e a cavou, e caiu na vala que ele fez. O seu dano retornará sobre a sua própria cabeça, e ao lhe dar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor, de acordo com a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Então nós finalizamos a leitura hoje, deste dia, nesse nosso devocional, que foi uma maravilha estar aqui com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, essa palavra de Deus, que é bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar a Deus agradecendo pela leitura da sua palavra, e eu vou abençoar o seu dia em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer pela leitura da tua palavra, por ver os teus milagres, a tua mão estendida sobre o teu povo, mesmo em tempos de adversidades. Senhor, eu não sei o que o teu filho está passando, eu não sei o que a tua filha precisa, mas de uma coisa eu sei, que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Age em favor do teu filho, age em favor da tua filha, pois isto nós lemos nesta manhã, que nós possamos, Pai, ser abençoados. E eu abençoo o teu filho e a tua filha, no poderoso nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o seu dia, você que assistiu ao vivo, você que vai entrar durante o dia, pois essa mídia vai ficar salva aqui no nosso Facebook, daqui um pouco vai estar no nosso canal do Instagram, vai estar no nosso canal do Facebook e vai estar no nosso YouTube. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.